Glória a Deus. Nós vamos estar passando agora para a palavra de Deus. E eu gostaria de ler um versículo que se encontra lá no profeta Isaías 45, verso 22. Está escrito assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vou ler de novo. Olhai para mim, verso 22 de 45 de Isaías. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Amados ouvintes da palavra de Deus, eu sempre falo sobre a importância da igreja e vou falar mais um pouquinho agora. A igreja de Cristo, a igreja edificada sobre a rocha, sobre a confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta igreja edificada sobre o Filho de Deus, sobre a doutrina de Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, essa igreja é a instituição mais importante que existe no mundo. Ela é mais importante do que tudo que você acha que é importante. Ela está acima de tudo. Ela está em primeiro lugar no ato de importância, tá? Por quê? Porque é a única instituição, é a única igreja que vai subsistir depois de toda essa era terrena, né? Olha só o que eu vou dizer para você hoje. Existe 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em aproximadamente 193 países, né? Daqui 100, 110 anos, se o arrebatamento da igreja não acontecer nesse intervalo, porque pode acontecer a qualquer momento, né? Nós estamos nos fins dos tempos, mas se o arrebatamento não acontecer, hoje nós, esses 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que estão na Terra, daqui 100, 110 anos, nós não estaremos mais aqui. Nós já estaremos morando no reino espiritual, nós já estaremos enfrentando a eternidade pela frente. Isso é fato, isso é realidade, isso vai acontecer daqui a um tempo. Cada um de nós vamos enfrentar a eternidade. E aqueles que partirem dessa terra sem ter o teu nome escrito no livro da vida, aqueles que não participam, não pertencem a uma igreja, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles irão se separar eternamente de Deus. E o único que vai existir vivo e eficaz no lugar tremendo junto com Deus, na eternidade com Cristo, seremos aqueles que participaram, se entregaram, se renderam e têm os seus nomes escritos no livro da vida. A igreja é o assunto mais importante que tem na terra. E eu gostaria de chamar a sua atenção hoje. Esse versículo 22 do profeta Isaías, ele diz para mim: olhai para mim. Deus está falando: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Irmãos, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia. É um versículo, irmão, tremendo, que revela algo muito profundo para nós hoje.
se encontra lá no livro de João, capítulo 3, verso 16 a 18. Olha só o que está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. Está vendo? No versículo 22 de 45 de Isaías, o próprio Deus diz através do profeta: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. E agora no versículo 16, ele diz que Deus, o mesmo Deus do profeta Isaías, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Ele traçou um plano de salvação. Ele enviou o seu Filho como um cordeiro para morrer naquela cruz do Calvário. Cristo foi o cordeiro perfeito que traçou o plano da salvação, e após a sua crucificação, a Bíblia diz que o véu se rasgou e todos os moradores da terra hoje têm direito ao perdão, têm direito à reconciliação com Deus, têm direito a terem os seus nomes escritos no livro da vida. Deus traçou um plano de salvação. Ele diz no profeta Isaías 45, 22, olhai para mim, todos vocês moradores da terra, eu sou Deus e não há outro. Não há outro caminho, não há outro meio de salvação, não há como você ser salvo de outras formas, a não ser através de seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado naquela cruz do Calvário como um cordeiro, como um sacrifício perfeito, dando direito à salvação dos homens. Ele diz aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele enviou. O Deus do profeta Isaías. Isaías é um profeta messiânico. Ele profetizou de várias formas a vinda do Messias. E agora o mesmo Deus do profeta Isaías, ele diz que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Você tem direito à salvação da sua alma. Você tem direito ao perdão, à reconciliação, mas você tem que olhar para o Filho de Deus. Você tem que olhar para a igreja fundada sobre o Filho de Deus. É a única igreja correta, foi a que é fundada sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre a confissão de Pedro. Essa é a única igreja fundada por Deus na terra, que pode salvar a sua alma, que pode escrever o seu nome no livro da vida, e ele pode tirar você de uma condenação que vem pela eternidade. Agora, a parte mais forte do versículo é o versículo 18 de João, capítulo 3. Está escrito assim: quem crê nele quem? Em Cristo. Quem crê no Filho de Deus, quem crê nesse plano de salvação, quem crê que a igreja fundada sobre a confissão de Pedro é o caminho, a verdade e a vida.
Quem crê nesse plano de salvação que o céu abriu e você tem direito, quem crê, não serás condenado. Mas a Bíblia diz na parte B do versículo: mas quem não crê já está condenado. Se você não crê, se você não quer compromisso com o Filho de Deus, se você não quer um compromisso com a igreja fundada sobre a rocha, se você não quer compromisso com esse plano de salvação traçado por amor a ti, se você não quer nenhum compromisso com Deus, você já está sob sentença. Ele diz assim: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que a igreja de Cristo, ela vive, ela trabalha, ela caminha no meio das almas condenadas, como diz aqui no versículo 18. O trabalho da igreja é um trabalho importante. O trabalho da igreja é o trabalho mais importante que tem. Escuta, vocês lideranças de altares, missionários, pregadores do evangelho, vocês que estão comprometidos com o reino, com a obra de Deus, não parem de pregar. Pregue o evangelho dia e noite. A igreja de Cristo é a instituição mais importante que tem no mundo. Ela está andando na terra em busca das almas perdidas. Isaías 45, verso 22, a primeira parte diz: olhai para mim e sereis salvos. Somente Deus, através de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é que você vai encontrar o caminho da salvação. Cristo, ele tem que ser o centro de tudo. Cristo, ele é o Redentor. Cristo morreu na cruz. Cristo abriu a porta do céu através do seu sacrifício. Ele é o único que pode libertar o homem, salvar o homem da condenação que vem pela frente. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6, ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é o único que pode levar o homem ao Pai. Ele é o único que pode salvar o homem. Nós, como igreja, temos que apontar os pecadores a Cristo. Nós temos que mostrar aos pecadores o caminho da salvação. Lá em João capítulo 1, verso 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está vendo? Quando João se deparou com Jesus, ele começou a mostrar a todos os pecadores: é Ele, é Jesus, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele o Salvador, o Redentor. A missão da igreja é mostrar aos pecadores que Jesus é o Salvador. Em João capítulo 3, verso 30, João diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a base da igreja. Cristo é o dono da igreja. E nós temos que mostrar a todos que Cristo, ele é o Senhor
da igreja. Religiões, filosofias, argumentos sem bases bíblicas irá formar somente cristãos artificiais. As minhas ideologias não funcionam. As filosofias não funcionam. Criar religiões não funciona. O que funciona, sabe o que é? É pregar as verdades divinas. É ensinar os ensinamentos de Cristo. É falar das doutrinas dos apóstolos. É levar os pecadores a se comprometer com a verdade. Ensine a verdade na sua igreja. Pregue a verdade como ela é, como foi estabelecida por Cristo. Somente assim vai produzir efeitos bons. Cristo é a verdade. E sem Cristo não tem formação de cristão. Ele é o cabeça. Ele é a base fundamental. Os ensinamentos dele é o que nós precisamos ensinar. Em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre. Você sabe o que é uma pessoa livre, liberta? Ela pode fazer o que ela quiser, mas ela só vai fazer aquilo que é bom, santo e agradável a Deus. Isaías capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Não há outro que pode te libertar dos pecados a não ser Jesus Cristo. Não há nenhum caminho que pode ser escrito o seu nome no livro da vida, a não ser Jesus Cristo. Se você não entregar a sua vida a Cristo, se você não ser de Cristo, se você não se comprometer com Cristo, você vai perder a melhor parte. Você pode passar anos e anos no mundo, mas sem Cristo é tudo frustrante. Sem Cristo será derrota, será fracasso. Cristo é o único que pode preencher o vazio da sua alma. Cristo é o único que pode restaurar a sua família. Cristo é o único que pode libertar os seus filhos da ruína, das drogas, do álcool. Cristo Jesus é o único que vai mudar a sua história de vida. Não deposite sua fé em outras fontes. Não perca tempo com outros deuses. Entregue o seu caminho ao Senhor. Como ele diz na última parte do versículo 22 de 45 de Isaías: porque eu sou Deus e não há outro Deus. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. A gente vai estar ouvindo mais um hino, Oséias de Paula, Eu Te Amo.